Olá! Bom, grupos, povos, populações ou comunidades tradicionais são aquelas que possuem uma cultura diferente da predominante local. Outra característica é que eles possuem uma forma de organização própria. Bom, usam e ocupam o território e os recursos naturais como uma condição de reprodução cultural, social e religiosa também. Alguns exemplos de povos tradicionais seriam os caiçaras, os ribeirinhas, os indígenas, ciganos, entre inúmeros outros. Áreas protegidas. Bom, eu deixei uma fala muito importante da senhora Maria. Peço que leiam com muita atenção. Bom, o que eu posso falar sobre áreas protegidas? São locais delimitados para preservação. Bom, mas além disso, envolve também a relação que há com as pessoas que vivem nesses locais, né? E aí junta o ecossistema e com os valores culturais também. Então, é importante o reconhecimento dessas populações, desses povos tradicionais, em relação a essas áreas protegidas, porque essas pessoas têm um papel fundamental na parte também de proteção desses lugares e elas necessitam desse reconhecimento porque é lá que elas vivem, né? É nesses locais que elas vivem, em alguns casos. Então, área protegida, no geral, são locais delimitados para proteção. Mas também existe a relação com essas pessoas, povos, comunidades que moram lá, e isso tudo envolve valores culturais. Bom, relacionando as áreas protegidas, os povos tradicionais, com o turismo também, nós podemos dizer que o governo ele permite a utilização dessas áreas em vários níveis. Então, pode ser a utilização da população tradicional, pode ser a utilização para lazer também, e também servir para diretrizes para melhores práticas. Bom, pensando nisso, como o turismo pode contribuir para o desenvolvimento tanto econômico como social relacionando tudo isso? O que pode acontecer é que essas populações, esses povos podem receber o turismo para esse desenvolvimento e dessa forma também a gente recebe a educação de como lidar melhor com o meio ambiente, como conhecer essas culturas e que esse diferente não cause mais estranhamento, né? Mas que possamos ter mais aproximação com isso, saber lidar, respeitar e conhecer realmente, de fato, o quão rico é toda essa cultura, toda essa forma de viver, o que eles têm a nos oferecer, nos ensinar e também conhecer um pouco mais, ter um contato maior com a natureza, né? Meu nome é Lucas e eu vou falar um pouquinho sobre a vivência comunitária e a sua relação com o turismo. Para quem não sabe, vivência comunitária se trata de você abandonar o seu cotidiano e imergir totalmente numa comunidade local isolada. Isso é uma vivência comunitária. A sua relação com o turismo entra nesse momento em que existe o interesse de muitas pessoas que gostam sintam prazer em compartilhar esse tipo de turismo, no caso, que é um turismo totalmente de experiência. Então aí que entra o turismo de base comunitária. Ele entra nessa questão por conta da logística, por conta do serviço, toda a parte de logística que é prestada para facilitar a vida de quem quer participar quem quer usufruir desse tipo de turismo. No caso, não é fácil você pegar e ir lá pro meio da floresta amazônica sozinho e vivenciar essa questão, entendeu? Então, o turismo ele tá aí para isso e hoje existe
alguns, não são muitos, mas ainda existe muitas organizações, institutos que trabalham em conjunto para isso acontecer. Por exemplo, eu trouxe 2 exemplos aqui. Um deles é o Reserva de Mamirauá. Para quem não sabe, ele trabalha em conjunto com diversas organizações. O Instituto de Mamirauá fica bem no centro da floresta amazônica, fica a 600 quilômetros de Manaus. Eles até possuem uma pousada eles possuem uma pousada na região, onde você consegue se hospedar, e todas as pessoas que trabalham em prol trabalham na pousada são moradores locais. Você consegue interagir, ajudar a economia local, você consegue partilhar de toda a questão, você consegue partilhar de toda a experiência com eles. Essa é uma dos exemplos. O segundo exemplo é algo mais profundo ainda, que se trata da vivência Iauanawa, que é uma tribo indígena do Rio Gregório. Você vai nessa questão da tribo Iauanawa, você imerge totalmente na tribo, você vai conseguir conhecer o cotidiano, o modo de vida das aldeias, você consegue participar das tradições, os costumes, suas danças, atividades, você consegue até trabalhar, pescar junto com eles. Então é algo tipo surreal que você participa dessa troca de experiência, e o turismo de base comunitária tem como foco essa troca de experiência, ajudar os moradores locais, e é basicamente isso. Oi, meu nome é Ana Júlia e eu trago essa indagação para vocês. Vocês acham que o turismo sustentável ajuda a preservar as comunidades rurais? E a resposta é sim, o turismo sustentável ele ajuda a preservar as comunidades rurais porque ele gera emprego e gera renda para os pequenos produtores das comunidades não tradicionais. Com a pandemia do Covid-19, o setor do turismo ele foi muito impactado. E o setor que sofreu o maior golpe foi o de viagens internacionais. O que impactou muito as comunidades rurais, porque o meio de sustento deles vem pelos turistas estrangeiros, pelos turistas que vêm de fora. Com tudo isso que aconteceu, veio a oportunidade de criar um turismo mais sustentável para esses destinos rurais não tradicionais, de uma maneira mais sólida, uma maneira mais resistente de geração de renda, para as comunidades locais não sofrerem tanto com esse tipo de impacto. Uma maneira de tornar esse turismo mais sustentável é por meio do agroturismo, que é uma modalidade que vem se tornando muito popular entre os turistas, porque ele faz você emergir naquela tradição por meio da gastronomia, por meio de todo o processo que você vê como é produzido as coisas, entre outras coisas também, né? O agroturismo ele beneficia muito os produtores locais porque ele cria uma demanda para aquele produto, né, que eles estão produzindo. Como toda atividade turística, é necessário um gerenciamento para tentar reduzir os danos que esse tipo de turismo vai causar à localidade, à biodiversidade local e aos moradores que vivem ali naquela localidade. E pensando nisso, a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, junto com a OMT, que é a Organização Mundial do Turismo, elas vão trabalhar juntas, promovendo o turismo agrícola sustentável para impulsionar as comunidades rurais. A parceria ela vai começar promovendo o agroturismo nas regiões do CIPAM, que são sistemas importantes do patrimônio agrícola mundial. O CIPAM ele não só engloba as grandes belezas naturais, né, as paisagens naturais, mas também as práticas agrícolas de subsistência, como são as pequenas comunidades. Eu trouxe aqui 2 exemplos para ilustrar esse turismo mais sustentável para vocês. O primeiro exemplo são as vinhas de Soave, na Itália. Soave é uma pequena região que fica entre Verona e Veneza e ela é muito famosa pela produção de vinhos. Um exemplo desse turismo mais sustentável e mais resistente a esses impactos que ocorrem no setor são os moradores de lá. Eles criaram uma cooperativa que ele garante aos membros uma renda razoável anual para que esse mercado continue se movimentando, por mais que ocorra toda essa flutuação, toda essa incerteza no mercado turístico. Essa renda ela proporciona que as famílias produtoras de vinho continuem vivendo e persistindo nessa tradição que ocorre há mais de 200 anos.
O segundo exemplo é a Toyama e Satomi, no Japão, que é uma península que ela é caracterizada por ecossistemas de paisagem terrestre, aquática e marinhos costeiros, o que favorece a produção de arroz, né, um bom local para secagem de arroz, carvão, sal marinho, pesca tradicional e administração da água. Para incentivar e manter esse local funcionando, essa cultura funcionando, o governo do Japão ele transformou a área em uma área de turismo verde e ele se esforça muito para aumentar o cultivo na região e promover o turismo nas áreas urbanas para manter a tradição e um turismo mais sustentável para que consiga manter essas tradições de cultivo, para que não se quebre e não se perca com o decorrer dos anos. Falaremos um pouco sobre a comunidade quilombola do Cumbe, cujos registros de atividades de escravos são do início do século XVIII e foi reconhecida como comunidade quilombola em 2014 pela Fundação Palmares. A comunidade do Cumbe está localizada no litoral do Ceará, próximo à Praia de Canoa Quebrada, que é um dos cartões postais desse litoral. Como toda comunidade quilombola, ela tem diversos desafios pelo seu reconhecimento e pela manutenção da sua condição como comunidade quilombola. No caso da comunidade quilombola do Cumbe, ela tá meio que ilhada por uma usina eólica, umas fazendas de criação de camarão em cativeiro, pelas atividades veranistas e especulação imobiliária e também pelo não reconhecimento de parte da população da condição de quilombola. Ou seja, parte da população não se reconhece como quilombola. Então, hoje, essa comunidade, assim como várias outras comunidades quilombolas, tem essa dificuldade de reconhecimento do seu território tradicional quilombola, das suas festas e manifestações culturais, dos seus lugares de memória, dos seus saberes e modos de fazer. E o desafio maior nesse caso é como equilibrar isso e como manter essa comunidade, mantê-la reconhecida e preservá-la. Né? Das armas aí que temos também, além de toda essa que pode ajudar toda essa preservação são as atividades de turismo comunitário que podem não só respeitar e ajudar a preservar a cultura desses lugares, como reverter o ganho econômico na própria comunidade. Como eu disse no início, é um desafio não só da comunidade quilombola do Cumbe, mas de todos os quilombos, de todas as comunidades quilombolas espalhadas pelo Brasil. Olá, boa noite, eu sou a Sara. Vou falar um pouquinho sobre o turismo cultural como um fator de desenvolvimento. Relacionar o turismo com o desenvolvimento implica analisar mais do que o simples crescimento econômico. Necessita atingir a sociedade, manifestando-se de forma diferente de acordo com a realidade daquele local. O turismo cultural tem sido encarado como um elemento super importante para o desenvolvimento de uma região e tem contribuído para promover o envolvimento das comunidades com as suas histórias, seus atrativos culturais e principalmente sua memória social. Em relação ao município de Ilhéus, nosso exemplo como fator de desenvolvimento, situado na microrregião do sul da Bahia, é conhecido pela monocultura do cacau, atividade que trouxe riquezas para a região, que vive essencialmente da exploração desse fruto. O turismo como fator de desenvolvimento está atrelado com o meio ambiente devido ao conceito de desenvolvimento sustentável local aplicado pelo turismo, que apresenta um conjunto de dimensões social, ambiental, cultural
econômica e tecnológica. Está atrelado também com a economia pela geração de renda e emprego e o crescimento econômico, e com a sociedade, pois a comunidade local precisa estar atrelada nesse desenvolvimento. O que pode ser trabalhado em Ilhéus, né, como um fator de desenvolvimento? A cultura, o planejamento sustentável, o patrimônio cultural, as ações de preservação, né, dos patrimônios e principalmente a atividade turística com o turismo, o lazer e o conhecimento. Se tratando do patrimônio arquitetônico de Ilhéus, este é capaz de desencadear o turismo cultural, na medida que esse desperta a curiosidade do visitante quanto aos lugares. O uso das potencialidades turísticas de Ilhéus é um fator importante para o desenvolvimento desta cidade. Ilhéus é uma cidade com vocação para o turismo. Como podemos ver, a cidade de Ilhéus possui um potencial enorme, o quais, né, compõem o quadro de vantagens corporativas do turismo. Mas para isso, é necessário também que se faça um trabalho cooperativo entre gestores de turismo, órgãos públicos, empresas, governo e instituições da sociedade para que se criem projetos e viabilizem investimentos que garantam o sucesso do turismo na cidade. O município ele apresenta grande potencialidade para o desenvolvimento do turismo cultural, que é um fenômeno que vem avaliando investimentos na preservação, no desenvolvimento sustentável e na promoção do patrimônio cultural que possui a cidade. Obrigada.